Ele só conheceu a mãe e o Zeus proibiu a Calisto de revelar para o Kratos quem é o pai dele. Aí assim, na infância dele, os deuses deram o primeiro motivo para o Kratos ficar com o pé atrás com eles, que foi justamente quando o Ares e Atena foram para Esparta atrás de um guerreiro marcado que, segundo uma profecia lá, ia trazer a queda do Monte Olimpo, ok? Com marcas na pele. Acontece que o irmão do Kratos, o Deimos, tinha marcas de nascença na pele. E por causa disso, os deuses pensaram que ele era o guerreiro marcado da profecia. Qual o resultado disso? Deimos foi levado embora pelo Ares e pela Atena e dado como morto. There he would remain imprisoned with no hope of escape. He would suffer years of punishment and torment at the hands of the god of death. Aí, à medida do possível, até aí tudo bem, né? Kratos fez uma tatuagem na pele para homenagear o irmão e a vida seguiu. Por causa dessa tragédia, ele se dedicou para ser o mais casca-grossa general espartano que existe. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Até chegar uma luta contra o exército bárbaro, onde os espartanos levaram uma coça. Kratos estava prestes a ser morto, quando ele apelou e pediu ajuda para o deus da guerra, o Ares. Qual ajuda? Vamos lá. Em troca da ajuda dele, o Kratos ofereceu a servidão eterna, ok? Serviria eternamente o Ares. E assim foi feito. Ares matou todos os bárbaros e transformou o Kratos no guerreiro dele particular. A partir daí, o Kratos passou a fazer vários trabalhos para o Ares, quase todos envolvendo matar uma porrada de gente, né? Mas aí a casa caiu de novo. O Kratos tinha uma esposa e uma filha que ele amava muito, uma família. Eram basicamente as únicas pessoas no mundo que ele realmente amava. Mas o Ares não curtia isso. Tipo, ele achava que a família do Kratos era meio que uma fraqueza dele. Então, ele armou pro cara. Amando do Ares, o Kratos atacou uma vila de adoradores de Atena e matou geral a sangue frio, sem nem ver quem ele estava cortando. Tipo, cortou geral mesmo. E esse foi o pior erro da vida do Kratos, tá? Por quê? Porque a mulher do Kratos e a filha dele estavam lá. Elas foram levadas para aquela vila pelo próprio Ares, que queria o quê? Queria que o Kratos matasse elas para poder se livrar dessa fraqueza e ficar mais forte. Deu certo, mas foi um tiro no pé. Por quê? Porque a partir desse momento, o Kratos renunciou ao juramento dele com Ares e passou a querer se vingar do deus da guerra. Mas a vingança não rolou pelos próximos 10 anos. Nesse meio tempo, Kratos trabalhou para os outros deuses do Olimpo, na esperança deles tirarem os pesadelos que ele tinha na cabeça todas as noites, que faziam ele lembrar do dia que ele matou a família dele. Ele estava sempre se lembrando disso, para ele não pesadelo, mal conseguia dormir. Aí durante esses trabalhos, rolaram os eventos do God of War Chains of Olympus, onde o Kratos acabou matando a rainha do submundo Perséfone. Para quê? Para impedir ela de literalmente destruir todo o mundo grego. Essa foi a primeira vez que o Kratos realmente matou um deus. Mas o destaque mesmo veio alguns anos depois, nos eventos do primeiro game da saga, quando o Kratos recebeu a última tarefa dele: matar o Ares. Para isso, ele abriu a caixa de Pandora e liberou o poder dentro dela, conseguindo a força necessária para matar o deus da guerra. Até aí, beleza, né? Ele conseguiu se vingar e cumprir o dever com os deuses. Só que ele é tapeado. Por quê? Porque os deuses falam que não conseguem tirar os pesadelos do Kratos. Ele aceitou trabalhar para os deuses justamente para tirar esses pesadelos dele. Aí completa as missões e, tipo, não posso mais tirar seus pesadelos. Em compensação, o Kratos passou a ocupar o lugar do Ares, né? E virou o novo deus da guerra. Só que o Kratos não perdoa não, galera. Ele ficou realmente chateado por ter sido enganado pelos deuses. Mas parece que ele até ia deixar essa passar. Afinal, ele agora, tipo, era o deus da guerra, todo poderoso, cheio de moral. Mas até isso gerou treta. Por quê? O Kratos começou a usar o poder de Deus dele para beneficiar Esparta nas guerras. E os outros deuses não curtiram isso nem um pouquinho. Para completar, em God of War Ghost of Sparta, o Kratos descobre que a mãe dele e o irmão estavam vivos. Nenhum dos dois tinha morrido. Primeiro ele encontra a mãe, a Calisto, que tenta falar quem era o pai do Kratos, mas ela não consegue e acaba se transformando num monstro. Por quê? Porque o Zeus tinha jogado uma maldição nela. Tipo, se você falar quem é o pai do Kratos, você vai sofrer uma maldição. Aí ela se transforma nesse monstro, né? Por causa disso, o Kratos é obrigado a matar a própria mãe. Depois ele foi até o domínio do deus da morte, o Thanatos. E lá ele libertou o Deimos, que estava preso naquele lugar, desde que foi abduzido pelos deuses. Os dois irmãos lutaram juntos contra o Thanatos, mas no final o Deimos acabou morrendo também. Você tá acompanhando tudo que tá acontecendo com o Kratos até agora? Tá entendendo? Vamos resumir aqui rápido, tá? Primeiro, o irmão dele foi abduzido pelo Ares e pela Atena. Depois o Ares armou pro Kratos, o que fez o Kratos matar a própria esposa e a filha, matou a própria família. Aí ele foi capacho dos outros deuses por 10 anos,
na esperança de se livrar daqueles pesadelos que atormentavam ele. Só para descobrir que isso não ia rolar, foi tapeado. Agora ele teve que matar a própria mãe por causa de uma maldição, reencontrou o irmão, mas ele foi morto pelo deus da morte. É tragédia atrás de tragédia na vida dele, né? Todas elas provocadas pelos deuses. Não é à toa que o Kratos ficou full pistola com eles e declarou que um dia os deuses do Olimpo iam pagar. Em God of War 2, a traição final aconteceu. Zeus tirou os poderes divinos do Kratos e matou ele, na esperança de acabar com um ciclo de pais e filhos se traindo. Estava acontecendo em várias gerações. Você não está entendendo, né? Vamos lá, uma explicação rápida. Acontece que Zeus é filho do titã Cronos, e Cronos é filho do primordial Uranus. O Cronos traiu Uranus e virou o líder dos titãs. E depois o Zeus liderou uma rebelião contra os titãs e virou o líder dos deuses olimpianos. Agora o Zeus, né, logicamente tinha medo do Kratos continuar esse ciclo se voltar contra ele. Mas acabou que ele cavou a própria cova, ok? Kratos foi salvo pela Gaia e com a ajuda dos titãs, agora estava decidido a não só matar os Zeus, mas acabar com todo o Olimpo, varrer o Olimpo. Isso leva a gente ao God of War 3, onde a hora de conversar já tinha acabado, não tinha mais. Era hora da boa e velha porradaria. Kratos estava full pistolaço com todas as tragédias, todas as traições que os deuses fizeram com ele. E pra piorar, logo no início dessa treta final, ele foi traído pelos titãs também. Olha isso, mais uma coisa. Então, porra, ao longo desse jogo todo, o Kratos varreu o chão com geral, galera. Não sobrou nada. Ele matou deuses, titãs, semideuses, e seja lá quem mais passou pela frente dele, matou todo mundo. Acabou com todo o Olimpo, e por consequência todo mundo grego também, lógico, estava na frente. Basicamente é por isso que o Kratos matou todos os deuses. Resumindo, os caras ferraram com a pessoa errada e pagaram o preço. Mais que merecido. Agora, a partir do God of War do PlayStation 4, o Kratos tenta controlar esse lado raivoso, o lado vingativo dele. Ele não busca mais por vingança. Mesmo assim, ele é muito pé atrás com qualquer deus que aparece na frente dele.